Olá, sejam todos muito bem-vindos à roda sobre 5S. Para mim, um dos assuntos que eu mais gosto de falar, 5S, tem muita coisa legal para aprender aqui, coisas que vão impactar no seu dia a dia, coisas que vão impactar na forma como você trabalha. Eu acho que o 5S ele impacta até na forma como a gente age fora do ambiente de trabalho. Então, eu estou muito feliz que vocês estão aqui reunidos para aprender sobre esse tema, que é um tema muito importante em qualquer organização, em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de ambiente de trabalho. 5S ele se aplica. 5S ele é tão profundo, ele é tão amplo que, em muitos casos, ele é visto como o próprio modelo de gestão. Modelo de gestão 5S. Às vezes, 5S é visto até como uma cultura da empresa. Aqui nós temos uma cultura de 5S. Então, que legal que vocês estão aqui para aprender sobre isso. Fico muito feliz. E vamos começar aqui. Eu trouxe alguns slides para a gente discutir para essa primeira aula. Tem três pontos importantes aqui que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, um pouquinho da origem, né? De onde veio essa história de 5S. O 5S ele veio do Japão e chegou ao mundo aí através da Toyota. A Toyota é o maior exemplo de 5S, de controle de qualidade, de excelência operacional. Vocês podem ver aí, por exemplo, os carros da Toyota, eles são carros de alta confiabilidade, baixa manutenção, baixo registro de erros operacionais, baixo registro de falhas mecânicas, porque a Toyota elevou essa história de 5S e de pensamento enxuto ao nível máximo. Depois eu quero explicar para vocês um pouquinho que são. Nós estamos falando aqui de cinco sensos. Deixa eu ligar aqui meu apontador. São cinco sensos, 5S de cinco sensos. Utilização, organização, limpeza, autodisciplina e padronização. Eu vou explicar ao longo desses 5S, vocês vão aprender todos esses. Vai ter uma aula específica para cada um deles. E depois eu vou mostrar também que 5S não é só para fábricas, não é só para ambientes operacionais que têm equipamentos, que têm fábrica. Não, o 5S também vale para, para ambientes de escritório. 5S também vale para ambientes de escritório. Eu tenho livros ali que falam só de 5S de escritório. Então eu vou mostrar para vocês aqui vários exemplos. Uma diferença dessa roda para outras rodas que talvez você já tenha feito. 5S é uma coisa extremamente visual. Então, eu vou trazer aqui para vocês vários vídeos para vocês verem o impacto, sabe, de uma melhoria causada por um 5S. É muito visual. Então é uma coisa assim, 5S é uma coisa de bater o olho e ver que está certo, ou bater o olho e ver que está errado. Sabe, 5S não é de ficar procurando coisas, não. 5S, eu chego num nível de organização que eu bato o olho, eu sei se tem alguma coisa fora do lugar. Então eu vou trazer aqui vários vídeos para vocês, alguns relacionados a 5S, outros relacionados mais ao comportamento 5S, tá? Então, vamos aqui avançar um pouquinho. Qual que foi essa história do Japão, né? Eh, Toda essa história relacionada a 5S, relacionada a controle de qualidade, relacionada a pensamento enxuto, relacionado à eliminação de desperdícios, veio do Japão, veio do 5S que foi aplicado lá no Japão, que é uma sociedade que tem uma cultura muito forte de disciplina, né? Eu não sei se vocês já viram, mas se não viram, eu sugiro. Vai lá, vai no YouTube e digita lá, Andando pelas ruas de Tóquio. É muito inacreditável o que a gente vê nesses vídeos. Assim, não tem um papel de bala jogado na rua, cada um toma conta do seu lixo. Lixo lá é um assunto muito importante. As pessoas, elas têm cotas de lixo, sabe? Elas pagam impostos sobre o lixo que elas geram. Cada um é responsável pelo seu lixo. Então, é uma cultura de disciplina muito, muito forte no país inteiro, né? Então o 5S ele encontrou um ambiente muito propício lá no Japão. E na Toyota, mais ainda, depois ali do pós Segunda Guerra Mundial, em que o Japão estava totalmente destruído pela guerra e a Toyota estava tentando se reerguer,
o 5S encontrou um ambiente perfeito ali, porque ele virou parte do sistema de produção. Eu trouxe até aqui para vocês verem, ó. Esse é um livro desse cara aqui chamado Taishi Ono, e é um livro, ele foi um engenheiro e depois ele foi diretor da Toyota por muitos anos. Ele é um engenheiro que chegou na Toyota e implantou esse sistema de produção Toyota, que tem o 5S nas veias, assim, o tanto que é forte lá. E eu vou trazer aqui para vocês alguns vídeos da Toyota. Não tem muitos vídeos da Toyota, porque eles não liberam esses vídeos, eles não ficam filmando a própria fábrica para mostrar como é que é. Mas tem algumas unidades da Toyota que se abrem para visita. A gente pode ir lá visitar, por exemplo. E aí depois o 5S chegou no Brasil ali na década de 80, década de 90, falando de controle de qualidade total, controle da qualidade total, toda essa história da qualidade, da ISO 9001, chegou aqui no Brasil. E nós vamos falar um pouquinho de 5S no Brasil. Na última aula eu quero dar um pouco da minha opinião e do que eu já vi de dificuldades quando a gente tenta implantar um 5S numa cultura que não é a cultura japonesa, é a cultura brasileira. Dá certo, mas existem umas dificuldades extras quando a gente está falando de 5S aqui no Brasil. Vamos avançar aqui. Para começar, então, como eu falei, é uma coisa visual. Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, que é um dos vídeos mais legais que eu já vi sobre 5S. Ele está disponível no YouTube. Esse aqui é o link. Eu vou abrir aqui o YouTube agora para a gente dar uma olhada aqui juntos nele. Vou dar o play e eu vou pausando algumas vezes, tá? Para eu ir comentando. O vídeo está em inglês, não tem problema, eu vou traduzir aqui para vocês, mas dá para entender tudo através das imagens. Então vamos lá. Aqui é uma história que aconteceu em Nova York, teve lá um furacão, uma ventania lá que destruiu boa parte aí da cidade. Muita gente ficou sem comida, muita gente ficou sem água, sem energia. E tinha essa área aqui, tá vendo? Eles estavam distribuindo comida para as pessoas, água e comida. E esse cara aí, ele é o responsável ali ele é o gerente dessa área de distribuição. Aquela é a caixa que eles distribuem lá no centro de distribuição das comidas. E aí tá mostrando aí como que chegam lá as caixas, a fila de distribuição. Isso aí é o que tem dentro de cada caixa. Aí tem conteúdo para 40 refeições. Tá vendo assim? Se ninguém fala nada, é uma fila normal, um lugar de distribuição de mantimentos normal. Mas vocês vão ver o que vai acontecer aí. When we down to our last box and you have like 7 families standing on the line and you just have that one box and you don't know what exactly to do, that kills me. Ele tá falando que o que mais parte o coração dele é quando tá na fila ali 7 famílias, por exemplo, ele só tem mais uma caixa para doar e isso é muito ruim. George is a great leader. He knows what he's doing, but they didn't really have a system kind of set up. Because if you have a good system, I think the work takes care of itself. Aquela é uma pessoa voluntária que trabalha lá e ela tá falando, cara, o George, que é o gerente, o George é um cara bacana, ele é legal, ele tem boa vontade, mas aqui a gente não tem muito um sistema de trabalho. Aqui vai tudo na raça. Isso são imagens da Toyota, agora vão chegar 2 consultores da Toyota, então aqui já tem algumas imagens da Toyota. We call TPS the Toyota Production System. The summation of many
small, simple, cheap improvements. Que ele acabou de falar? O sistema de produção Toyota é baseado no conjunto de pequenas melhorias feitas todo dia. Can have a very big impact. People are starting to understand that these basic principles of the Toyota production system apply to any kind of process. It doesn't have to be a manufacturing process. O que ela está falando aqui as pessoas estão começando a entender que o sistema de produção Toyota ele se aplica a qualquer ambiente, não precisa ser só um ambiente fabril, um ambiente de operação, em qualquer ambiente, em qualquer situação. E eles estão indo lá para ajudar o George e eles vão ficar 8 semanas lá com o George para ajudá-lo a melhorar ali o sistema dele. Melhoria número 1. What about a different box size? Eles vão So eliminar that we're not um shipping so much desperdício. air. Olha o desperdício que eles acharam aqui, ó. Cara, vocês estão colocando a caixa assim, mas para que vocês estão usando uma caixa maior do que a caixa que vocês precisam? Vocês estão distribuindo comida e vocês estão distribuindo ar. Então isso para a Toyota já é um desperdício. If we could go to a smaller box, we would have the benefit of being able to put more meals on the truck to serve more people. E ele falou, cara, se a gente usar caixas menores, a gente consegue encher o caminhão com mais caixas de alimento. The side benefit being it's not so difficult Diminuir to a handle. caixa. Melhoria número 1. Passaram de 864 caixas para 1.260 e alguma coisa ali caixas. The thing that Melhoria struck número me 2. was how Criar um fluxo de trabalho contínuo. difficult it was for the volunteers that were there to pack that box. I mean, they were walking long distances. They were Ah lá, ela tá falando, cara, eles estão andando longas distâncias, cada um sai pegando as coisas e, sabe, mostrou ali no vídeo, as pessoas trombando ali entre si. Para o sistema de produção Toyota, a gente tem que encontrar um fluxo de trabalho que seja constante, que seja suave. carrying heavy weight. It was kind of disarray, just the table in the middle. Everybody was scrambling to get stuff open. And I'm like, this is not really too productive. So by putting everybody on one side of the line and having the material come from the opposite, we think we're going to get a smoother flow. Let's go for it now. I don't care Ele if tá I falando ali work que eles vão criar um fluxo de produção melhor. Limparam tudo, organizaram tudo, criaram algumas coisas I don't want you to have to walk novas. 15 feet to go get those 2 cans of corn. I want those cans of corn to be readily available to you in the right quantity, at the right place, at the right time. Não, olha só que coisa mais linda isso. O que a consultora tá falando? Eu não quero que você vá atrás das coisas. Eu quero que as coisas venham até você. Eu não quero que você se mexa para montar uma caixa. Eu quero que as coisas estejam na distância do seu braço para você conseguir pegar e fazer a caixa sem ter que se movimentar. So that you can pack it in the box. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma esteira, uma mesa e as coisas ao Wow, redor. this looks a lot different, doesn't it? That's cool, yeah. Does E ela anybody tá remember how medindo. long it was taking us to pack one box when we first started? 3 minutes. 3 minutes? Ela tá falando assim, quem sabe quanto tempo que a gente demorava para fazer uma caixa no jeito anterior? 3 minutos. That's exactly right. It was around 3 minutes. 3 minutes per box. What do you think we were packing one box? How long and how many seconds today? E agora, quanto tempo nós estamos demorando? About 11 seconds. 11 segundos. 11 segundos para fazer uma caixa. Eliminando desperdícios, eliminando coisas que não Kaizen is a precisam. Japanese word for continuous improvement. E por fim, o último ponto que ele está trazendo é o Kaizen. Kaizen é uma palavra que significa melhoria contínua. And what this philosophy means is we always want to strive step by step to make a process better. Outside Toyota, problem can sometimes have a negative connotation, like a bad thing. I find that in many cases it's better to say we have something that we can improve. Para mim, essa é a melhor cena do vídeo.
O que ele está falando é o seguinte, cara, fora da Toyota, problemas podem parecer uma coisa ruim, mas aqui pra gente na Toyota, problemas são um presente, porque eles me mostram onde que meu processo está furado. E eu, como gestor, eu quero muito saber onde que meu processo está furado. Então a gente não olha problemas de um lado com um olhar negativo. A gente olha problemas com um olhar positivo. Tipo assim, beleza, cara, mais um problema, deixa eu ver como que eu vou resolver esse cara. E não é resolver de forma momentânea, paliativa. Não, é resolver para ele nunca mais acontecer. Mas você só consegue fazer isso através de melhoria contínua. Você não vai eliminar um problema de uma vez só. Não, você melhora uma coisinha, aí depois você melhora outra coisinha, aí depois você melhora outra coisinha. Se você melhorar uma coisinha toda semana, uma coisinha só, uma coisinha idiota, tipo isso aqui que eles acabaram de fazer. Eles fizeram a esteira, né? E a esteira estava legal, a esteira estava funcionando. Só que a esteira não tinha um freio, então eles empurravam a caixa e a caixa corria o risco de cair. Eles estavam lá no estacionamento, acharam um toco de madeira e pegaram um pedaço de barbante e amarraram no fim da esteira. E pronto. Criaram um freio para aquela esteira. Cara, quanto custou essa melhoria? Zero. Ela é a melhoria mais bonita, mais automatizada? Não. Mas ela funciona? Funciona perfeito. Custou nada, funciona perfeito. Demorou 10 minutos para alguém fazer isso daí. Talvez menos, demorou 5 minutos para alguém fazer isso daí. Isso é melhoria contínua, isso é redução de desperdício. E 5S tem tudo a ver com eliminar desperdícios. Então, para mim, essa é a melhor cena aqui do final. Much faster, way faster. Yeah. Yes. Much faster. Todo mundo feliz lá que tá bem melhor agora, tá muito mais rápido, muito mais organizado. Very good. We've got plenty of homework. Yeah, plenty of homework. The list is a lot shorter than it was when we started. Mas eles estão assim, cara, ainda tem muita coisa para melhorar. O olhar deles já é treinado. That's it? Yeah. That's nothing. Perguntou quanto tempo o menino ficou na fila. Ele falou, cara, fiquei 1 minuto. Unfortunately, we had sand. Eles gastavam But there'll be 3 other cases. horas, 3 horas para distribuir aquelas 800 caixas. Agora eles estão demorando 1 hora e pouquinho para distribuir 1.200 caixas. Mais caixas num tempo 60% menor. Where this needs to be done, and hopefully you've learned some of the basic principles so you can set something up from the beginning. One thing I did learn. E isso é isso que eu quero trazer para vocês, é o que ele está falando ali. Cara, isso aqui foram, ele falando, né? Isso aqui são 8 semanas de trabalho e que a gente conseguiu fazer um monte de melhoria. Mas a melhoria é o que menos importa. Eu quero saber se vocês aprenderam alguns princípios de melhoria contínua. Tipo, problema é um tesouro pra gente. Melhoria contínua é um pouquinho todo dia, sabe? Princípios. E essa aqui é a minha meta com vocês nessa roda. Trazer para vocês princípios de 5S, princípios de melhoria contínua, princípios de redução de desperdício, que vocês vão começar a treinar o seu olhar para isso. Deixa eu sair aqui do vídeo. Agora eu vou voltar para From these guys is Vamos só how to terminar aqui o structure vídeo, né, things na verdade. one by one, you know, not just take it as a whole thing and just be like it's a mess, but instead I can take step by step by step. Muito bom, muito bom. Deixa eu voltar aqui pro meu slide. Então, moçada, eu fico muito feliz quando eu apresento esse vídeo, porque eu acho ele fantástico. Eu acho que é um vídeo de 5 minutos que resume uma enxurrada de aprendizados. E eu quero que vocês aprendam isso sobre 5S, conceitos básicos e que você pode usar isso em qualquer lugar. Você vai começar, eu vou ligar o seu radar aqui de um nível que você vai chegar na sua casa e vai começar a ver coisas para melhorar. Você vai abrir sua gaveta que fica ali no seu criadinho todo dia e você vai ver que ela tá uma zona e você vai falar assim, cara,
não é possível, isso aqui tem alguma coisa errada aqui. Então, o meu maior objetivo aqui com vocês é ligar esse radar. Sabe, quando você liga esse radar do 5S, você começa a ver melhorias em todo lugar que você anda. Você vê, os caras ali fizeram um trabalho de 8 semanas, eles fizeram um trabalho de 8 semanas, e mesmo assim, e pra gente já estava bom demais, porra, de 3 horas para 1 hora e 20, de 3 minutos para 11 segundos, e eles ainda estão assim, os dois consultores da Toyota. Cara, tem muita coisa para melhorar. Isso é olhar treinado. Isso é olhar treinado. Então é isso que eu quero trazer para vocês, treinar o olhar. Se vocês treinarem o olhar, vocês vão conseguir ver melhorias para sempre, em todos os lugares que vocês forem. Então, só para finalizar, eu quero terminar essa aula aqui falando quais são esses 5 sensos, né? O senso, são 5 sensos, né? Todas essas palavras são palavras em japonês, elas começam com S, por isso que chama 5S. Mas para a gente, em bom português, né? O senso de utilização, e aí depois vai ter uma aula para cada, tá? Mas aqui eu só quero dar uma passada geral. O senso de utilização, que significa, cara, tira da sua mesa tudo que não faz parte do seu trabalho e deixa ali só o que faz parte do seu trabalho. Tira da sua frente as coisas que você não precisa. Aí você tem aí um negocinho de guardar caneta que tem 17 canetas lá. Sabe? Você precisa de 17 canetas para trabalhar? Acho que não. Isso é senso de utilização. Senso de organização. Cada coisa em seu lugar. E eu não quero, se eu sentar na sua mesa, eu quero saber onde que eu vou deixar esse controle. E eu quero saber onde que eu deixo minha caneca. Isso é senso de organização. Se alguém sentar hoje no seu posto de trabalho, se alguém sentar hoje na sua mesa, se alguém hoje abrir o seu computador para buscar um documento, vai achar? Ou só você que acha? Se só você que acha, então existem grandes oportunidades de melhoria. Senso de limpeza. Cara, esse é tão básico, né? Mas mesmo assim, para adultos, a gente continua ensinando que senso de limpeza é uma coisa importante. Seu ambiente de trabalho precisa estar limpo. O lugar onde você trabalha precisa estar limpo. O banheiro que você usa todo dia no seu trabalho tem que estar limpo. O refeitório tem que estar limpo. A cozinha tem que estar limpa. Tem que estar limpo, cara. Não pode ter sujeira. Você não merece trabalhar num lugar sujo. Você merece trabalhar num lugar limpo. E pelo menos no seu posto de trabalho você é responsável por ele. Limpa ele. Passa um pano na mesa. Ah, mas a moça da limpeza. Cara, que moça da limpeza, meu amigo? O posto é seu, você que limpa ele. Pega um papel, vai lá no banheiro, pega um papel, passa um álcool gel nele, limpa a sua mesa. Cuida do seu posto de trabalho. Padronização. Aqui a gente já começa a entrar em uma coisa além de comportamento, sabe? Bom, já que a melhor forma possível de fazer essa atividade é assim, então eu quero que todo mundo continue fazendo assim. Isso é um senso de padronização. Ah, já que a gente resolveu que a melhor forma de organizar uma mesa é assim, então eu quero que todas as mesas estejam assim. Isso é senso de padronização. E senso de disciplina. Para mim, o mais difícil de todos, especialmente aqui no Brasil, e que os japoneses eles já têm isso, parece que já vem isso da família deles, parece que já é parte da cultura deles. Senso de disciplina é não precisar de ninguém ficar te cobrando que você limpe a sua mesa. É o que a gente tenta fazer com os nossos filhos, né? Fala, cara, vai tomar banho. A gente fala todo dia, vai tomar banho, já escovou o dente? Senso de disciplina é aquele momento em que você não precisa mais fazer isso. É aquele momento em que não precisa mais rolar uma auditoria para saber se o seu ambiente de trabalho está limpo e organizado. Ninguém mais precisar ficar te cobrando para que você limpe e organize a sua mesa de trabalho. Isso é senso de disciplina. É você incorporar esses sensos aqui no seu modo de trabalhar.
Isso é senso de disciplina. Eu já falei isso, 5S funciona em fábrica, funciona em escritório, ele independe do ambiente de trabalho, então vale para qualquer ambiente, vai valer para sua casa também, você vai ver as coisas que nós vamos olhar aqui, vai valer até para sua casa. E como que vai ser aqui a organização das próximas aulas, né? Na aula 2 nós vamos falar de utilização, depois organização, depois limpeza, depois padronização, disciplina. Então aqui a gente cobriu todos os 5 sensos, e aí nós vamos falar um pouco mais sobre o custo de desorganização. A gente vai falar sobre como fazer um diagnóstico aí da sua área, como implantar o 5S, e por fim eu quero falar um pouquinho de 5S no Brasil. Como eu já disse, eu acho que aqui a gente tem algumas dificuldades a mais, mas nada que não seja possível enfrentar e resolver. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu trouxe para a gente discutir e a gente se vê na aula número 2.